Olá, paz e graça, eu sou o professor Rafael Brito. Bom, muitos alunos estão me pedindo para que eu possa comentar um pouco a respeito desta inimizade, dessa guerra que está acontecendo entre Israel e a Palestina. Ora, quem são os palestinos e quem são os judeus? Por que árabes e judeus estão sempre em luta? E onde está a origem desta inimizade entre eles? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, essa aula, e mande para os seus amigos. Quando nós vamos olhar para a história da Palestina, nós temos dois irmãos que estão brigando, na verdade. Quando nós falamos de Palestina, hoje, nós estamos falando daquilo que seria o Estado da Palestina e do Estado de Israel. Mas esse nome Palestina sempre existiu? Sempre foi assim? Ou ao longo da história mudou tudo? Vamos começar então com o nosso grande pai na fé, Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, Deus diz a Abraão, num momento decisivo da sua vida: sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela, e vá para a terra que eu irei te indicar. E ali o Senhor promete a Abraão que daria para ele a certeza de uma presença e de uma presença ao mesmo tempo, certeza e presença desse Deus que o acompanha. No capítulo 15 de Gênesis, então, Deus, que tinha feito uma promessa a Abraão, que era estéril, de que ele teria filhos, agora tem que ter um embate com o grande Abraão, porque Abraão não foi paciente na sua espera para com Deus. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar então a história de que, sendo Sara, sendo ela estéril, não podendo ter filhos, Abraão se antecipa. Ele se antecipa, não espera a concretização da promessa de Deus na sua vida, e ele então fará algo impossível ao mesmo tempo. Ele, no capítulo 16, onde vai narrar para nós que Sara, mulher de Abraão, não podia dar-lhe filhos, né? Então ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E como o costume daquela época, em que as mulheres e os homens que não pudessem ter filhos poderiam, então, pelo estatuto daquele tempo, adotar uma criança, sobretudo nascida de uma serva. Foi assim com Sara e Agar, mas também nós vamos ver isso também com Raquel e Lia, mesmo sendo irmãs. Tinha-se esse costume de uma mulher que não conseguia dar à luz, ela então, de alguma forma, concedia a sua serva ao seu senhor para que ele pudesse então ter um filho com essa serva, e o nenê que nascesse, o bebê que nascesse, ia ser então filho da mulher principal, nesse caso, Sara. Sara então oferece a Abraão, depois de tantos anos que ela não pode ter filhos, a sua serva Agar. Agar era uma egípcia. Essa egípcia, essa serva Agar, ela faz parte de uma tradição antiga, também no mundo judaico, quando Abraão e Sara descem ao Egito por causa da fome, e ali Abimeleque tenta deitar-se com Sara, ou o rei do Egito, propriamente dito assim. O rei do Egito ali, ele vai querer ter uma noite com Sara, e Deus, ele intervém, dizendo: não toque nessa mulher, porque tem uma promessa na vida dela. Ela é esposa de Abraão. E assim, acontecem grandes pragas no Egito por causa de Sara. E ao ver esse poderio de Deus, essa força do Deus de Abraão, o faraó deixa-os partir com grande riqueza. E nesse momento, uma jovem, que segundo a tradição judaica estava no meio, se coloca à disposição para se tornar serva de Sara. Por quê? Porque viu o poderio, a grande força do Deus de Israel. E assim, Sara sai do Egito com uma serva, uma mulher que se torna sua amiga, que vai ser também sua confidente. E por uma questão
trágica ao longo do percurso, então, se torna mãe dessa criança com Abraão, a quem Abraão lhe chamará pelo nome de Ismael, que significa também Deus ouviu. Então, nesse momento, quando a palavra diz no versículo 3, que quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Aqui então, nesse capítulo inteiro, capítulo 16, nós vamos ver esse relacionamento de intriga entre Sara e Agar, por causa dessa criança que estava para nascer. E por causa dessa criança que estava no ventre da barriga de Agar, já começa a ter então uma grande disputa entre elas, e a causa dessa disputa simplesmente é essa criança. Então Agar foge da sua senhora porque ela está sendo muito maltratada, e nesse momento, quando ela foge, ela encontra com um anjo do Senhor que lhe diz: multiplicarei tantos os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Volta para sua senhora e se sujeite a ela. O anjo do Senhor lhe encontra então junto a uma fonte do deserto de Sir e a faz voltar. E disse o anjo: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois disse: teria eu visto aquele que me vê. E ela chama então essa fonte de Beer-lahai-roi, que tem esse nome. Então Agar teve esse filho e ela dá o nome então de Ismael. Então o primeiro filho biológico de Abraão será com uma egípcia, será com Agar. E nesse momento, Abraão, por não ter esperado a promessa acontecer, ele antecipa o processo e tem um filho com a egípcia. Primeira lição que tiramos dessa história: não pule os processos. Quando nós queremos fazer os processos acontecerem do nosso modo, sempre não vai dar bom. Nesse sentido, então, no capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver Deus que vai aparecer para Abraão, dizendo a ele, para que ele possa, mais uma vez, acreditar que a promessa vai se cumprir na sua vida. E aqui nós temos algo importantíssimo nessa história. Deus fala a Abraão que ele vai ter um filho nascido de Sara. Passa-se o tempo, 3 anjos visitam Abraão e anunciam o nascimento de Isaac. Isaac significa aquele que faz sorrir. De fato, nasce e ele se torna então o filho de Abraão, que muitos de vocês conhecem. As 2 crianças crescem. Ismael era mais velho do que seu irmão Isaac, mas como irmão mais velho, terá que reconhecer a precedência de Isaac na promessa. Então, a briga entre as 2 mães faz com que os 2 filhos comecem a ter rivalidades enormes, até que um dia, por causa de uma brincadeira, Sara expulsa Agar e Ismael de casa e obriga Abraão, então, a mandar embora a sua concubina com o seu filho, Ismael. Dá para ele um pouco de pão e um pouco de água. Algo reprovável para um pai, claramente, fazer, mas o Senhor, de alguma forma, diz a Abraão de obedecer sua esposa, porque ele cuidará de Ismael. Assim então acontece que Ismael vai para o deserto com sua mãe e ali ficam sem água, não podem mais beber porque acabou a água que Abraão tinha dado. Então a criança começa a ficar, o menino começa a ficar desidratado, começa a ter sede e passa mal. Então sua mãe o coloca debaixo de um arbusto e vai para longe gritar e chorar para não ver o seu filho morrer. E mais uma vez então ela vai ter a grata visita do anjo do Senhor, que lhe vai dizer: Sara,
Agar, por que estás aí chorando? E o anjo faz surgir uma fonte de água no meio do deserto. E ali então Agar consegue vivenciar essa realidade bonita, tão forte, para que ela possa compreender que é Deus que cuida de toda a circunstância. Nesse momento, antes desse acontecimento, Abraão, no capítulo 15, versículo 18, ele faz um pedido a Deus. Ele diz: Senhor, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então o Senhor respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará com o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu o farei frutífero, multiplicarei muito a sua descendência, e ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança estabelecerei com Isaque. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos de sua casa, que foram comprados, todos do sexo masculino, e circuncidou. Então, Abraão intercede a Deus dizendo: mas permita então que Ismael seja o filho primogênito em casa. E Deus fala: não, será Isaque. Mas, por causa de Ismael, por causa da sua palavra, eu abençoarei Ismael. Assim sendo, o tempo passa e a situação vai ficando cada vez mais complicada dentro de casa. As mulheres já não se convivem mais entre elas, não conseguem se suportar umas às outras. Até que então, Abraão, com o nascimento de Isaque, capítulo 21, vai ter um grande problema. Sara expulsa de fato essa criança. E foi por causa de Isaque que Ismael foi rejeitado pelo seu pai. E interessante porque Ismael chamava Sara de mãe, e agora essa mãe, que não era mãe de verdade, expulsa a serva com seu filho. Mas Deus não rejeita ninguém, não é verdade? O Senhor permanece. Então é nesse momento que, ao andar no deserto errante, Agar ama o seu filho a tal ponto de chorar e Deus escutar a sua oração. No capítulo 21, versículo 17, nos narra justamente esse encontro do anjo com Agar e a promessa que o anjo faz a Agar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar, não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte e foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Veja que interessante. Agar, ela, na casa de Sara e de Abraão, ela era uma simples escrava, sendo humilhada o tempo inteiro. Mas o nascimento, a concepção de Ismael e o seu nascimento foi também princípio de libertação para sua mãe, que sai da casa de Sara, encontra com Deus no deserto, Deus ali através do anjo faz uma promessa e ela volta para casa no Egito. É lindo porque nesse período, nessa realidade, podemos dizer que Deus, ele vai transformar a vida dos seus filhos. Ele vai transformar completamente a vida de Ismael. Portanto, a importância da vida de Ismael na vida de Abraão e na vida também de Isaque e de Israel é de uma convivência sempre em conflito. Portanto, podemos dizer que o princípio de conflito entre árabes e judeus nascem também por causa desses dois irmãos. Nesse sentido, essa rivalidade entre a serva e a sua senhora também acontecerá entre os filhos. Portanto, aqui nós veremos que o texto bíblico, em Gênesis capítulo 25, nos narra que Ismael e seus descendentes habitarão
na terra de Avilá, Tessur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria e faz o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 25. Já ainda em Gênesis, Deus que continua e faz a sua promessa, quando disse a Abraão, te farei frutificar grandemente, farei nações e reis saírem de ti. Dessa promessa nós temos então os príncipes de Ismael. Em Gênesis capítulo 25, que são os árabes, né? Gênesis capítulo 25, versículo de 12 a 18 diz assim: essas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes de Ismael, dos filhos de Ismael, pelos seus nomes. O primogênito era Nebaiote, depois Quedar, Abidael e Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Jetfur, Nafis, Kedimá. Estes são os filhos de Ismael e estes são os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está de frente do Egito. Veja bem, que lindo. Ismael será pai de 12 tribos. Essas 12 tribos depois serão os árabes que nós conhecemos hoje. Nesse sentido, então, a vida cresce, a vida acontece e nós vamos vendo em todos os momentos que Deus continuará a olhar para esse filho de Abraão e também esse filho com Agar. Ismael e Isaac serão sempre lembrados como irmãos. Nós vamos ver referências ainda aos árabes, lá em 2 Crônicas, capítulo 21, quando diz que os árabes atacaram Judá durante o reinado de Jorão. E o rei Osias venceu os árabes em 2 Crônicas 26:1. Os árabes também se levantaram contra Judá durante o retorno do cativeiro no ministério de Neemias, quando Neemias, que vai construir as muralhas, reconstruir Jerusalém, ele vai ter um grande problema, uma grande hostilidade com os habitantes de Ismael, que está naquela região, logo com os árabes. Então, nós já temos uma realidade que já tinha-se árabes vivendo no tempo, na volta do exílio da Babilônia, ocuparam aquela região. Nesse sentido, nós vamos ter então um conflito entre árabes e judeus intensificarem depois de ondas de migrações enormes entre judeus para a terra de Israel depois da Segunda Guerra Mundial e já a habitação de árabes que viviam ali. Porém, o nome Palestina nunca existiu esse nome nos tempos bíblicos. Esse nome, de fato, ele é um nome ligado profundamente à realidade de uma afronta que os romanos entregaram, quiseram colocar a Israel. Quando nós vamos ver o nome, né? O nome Palestina vem também da palavra Filastin, né, em hebraico, e do grego Palestiné, né, ou Palestina. E de fato, essa palavra Palestina do grego, que depois é traduzida para o latim Palestina, vem dessa Filastin do hebraico, que faz referência a quem? Ao povo do mar. Quem é o povo do mar? Os filisteus. Esse povo a quem Israel combateu junto com Davi. Lembra de Golias? Golias era um filisteu. Os filisteus também irão ser um povo que Sansão vai ter que lutar o tempo inteiro, que tenta destruir Israel. Portanto, então, ser filisteu era algo abominável para Israel a partir do momento em que esse povo, os filisteus também poderiam ser também ligados aos fenícios, descendentes dos fenícios, que adoravam o deus Dagon, esse deus metade peixe, metade homem, que também era um deus que exigia grandes sacrifícios humanos. Bom, dito isso, nós vamos ter então, no ano de 66 depois de Cristo, depois da queda do Templo de Jerusalém, com a destruição do Templo de Jerusalém com
Tito, o imperador Adriano, mais ou menos ali no ano de 66 depois de Cristo, mas especificamente alguns anos mais tarde, ele vai destruir o templo no ano 70, e no ano 131, então no segundo século, quando a Pax Romana, ela é, de alguma forma, a paz romana é ameaçada, então é rebatizada, Adriano rebatiza de propósito a terra de Israel para Palestina, para que Israel, o nome de Israel fosse apagado do mapa, destruído completamente. Portanto, não seria mais a terra dos judeus ou a terra de Israel, mas a terra dos filisteus, a terra da Palestina. E aí ele rebatiza Jerusalém. Lembre-se que a palavra Jerusalém significa cidade da paz, né? E agora ele muda o nome da cidade santa, que é a capital do reino, também a capital política e espiritual de Israel, para Palestina. E Jerusalém ele muda o nome para Hélia Capitolina. Ele vai construir no lugar onde tinha o templo de Jerusalém, o templo onde Deus se manifestava, um templo para Zeus. Então a Judéia ela é incorporada à Síria, é assim chamada de Nova Síria Palestina. Os anos passam, a região ainda vai ser divisão do Império Romano. Nesse sentido, acontece o domínio árabe, então, nesse período. Nesse sentido, acontece o domínio árabe, então, nesse período. Lembrando que, desde o ano 660 até 750, existiu o califado omeada, né, que era de Damasco. Então, tem-se, então, nessas terras, uma mistura de vida entre árabes e judeus. É interessante, porque o lugar aonde, no final das contas, é a capital da fé abrâmica, né, do monoteísmo, né? Lembremos que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são religiões monoteístas ligadas a Abraão. Nesse lugar, então, se reúnem os filhos de Abraão. Mas a Palestina e Israel vão se tornar, então, o Estado de Israel e também aquilo que seria o Estado da Palestina, mas ainda dependente, né? Não tem algo ligado oficialmente ainda, enquanto uma realidade de fundação enquanto Estado independente. Tem o Estado da Palestina, a autoridade da Palestina. Esse conflito de Israel com a Palestina e a autoridade nacional da Palestina vai acontecer porque os palestinos desejam terras, são um povo muito sofrido, e os israelitas também, Israel, também tem a sua, como que eu posso dizer, também tem a sua legitimação de estar naquelas terras, porque é uma terra que Deus prometeu e é deles. Porém, quem sofre no final sempre será os civis. Nós vemos nessa morte que aconteceu, nesses ataques terroristas que aconteceram, foram horríveis. Nós temos que lembrar que a Palestina é um povo governado por terroristas. O Hamas é uma célula terrorista que ganhou no passado, nas últimas eleições, e hoje praticamente é o que governa, podemos chamar assim por enquanto, de Estado da Palestina, e que lançam foguetes e a busca o tempo inteiro é destruir Israel. Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, o próprio Irã estão unidos para destruir e tirar Israel do mapa. O que tem de fundo nessa história toda? Duas coisas, dois irmãos que brigam. Ismael e Isaac brigando de novo, não olhando para o seu pai, Abraão. Portanto, a fé de Abraão nesses dois filhos é a única saída para terminar esse conflito e reconhecer-se como irmãos. De fato, no fim da vida de Ismael, quando Ismael, então, na idade já antes de falecer, quando Abraão está falecendo, está morrendo, nós vamos ver, então, essa verdade, essa beleza de ver, então, que na morte de Abraão, os seus filhos, Isaac
e a Ismael o sepultam, né? E é muito forte porque nós podemos ver aqui então que Abraão ele vai comprar o túmulo de Macpela e nesse sentido então, quando nasce praticamente os filhos de Isaac, Abraão vê a sua descendência. E no capítulo 25 nós vemos então a narrativa da morte de Abraão. Veja como que a vida faz a gente amadurecer. A palavra diz assim: Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida, e enviou-os para longe de Isaque, para a terra no Oriente. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu em boa velhice, em idade bem avançada. Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão comprara dos Hititas, e foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, que morava próximo a Beer Lahai Roi. E este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que é Agar, a serva do Egito. Veja, que aí conta que Deus abençoa Isaque. Logo em seguida narra que Deus também abençoa Ismael, dando a ele uma descendência de 12 nações, como também 12 tribos de Israel com Jacó. No final das contas, esse conflito desses irmãos acabaram na tumba de seu pai. Isaque e Ismael se reconciliaram. Isaque e Ismael cresceram, tiveram filhos. Nós cremos, enquanto cristãos, que sendo também filhos de Abraão em Jesus Cristo, que é o único, que é a descendência eterna, que é a aliança verdadeira, a nova aliança que Deus fez com Abraão, é Ele que reconciliará os árabes e os judeus. E assim então haverá paz. Essa aula de hoje eu quis deixar para você, esse estudo bíblico, para que você possa crescer em graça, conhecimento. E oremos por esse conflito na Palestina e em Israel hoje, para que Deus possa cumprir a promessa que fez ao velho Abraão e à sua descendência. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e se torne membro desse canal para poder sustentar se você gostou. Deus te abençoe poderosamente.